Olá, meus amados irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, pela causa do Evangelho, enquanto nós estamos juntando os nossos últimos esforços, eu e você, e a Igreja Universal ao redor do mundo inteiro, para terminar a obra que foi deixada para esse tempo presente. Veja, nessa segunda cavalgada, a noiva está exatamente em Apocalipse 10, do verso 8 ao 11, cada verdadeiro filho de Deus, cada verdadeiro servo de Deus tem comido o livro para refletir o livro, para reprofetizar aquilo que já foi profetizado, porque ninguém pode acrescentar ou tirar qualquer coisa da mensagem do anjo de Apocalipse 10, verso 7. Perguntaram ao irmão Brana se os misteriosos 7 trovões seria uma mensagem à parte que alguém pregaria para trazer a unidade sobre a noiva universal, seria uma mensagem que alguém teria para trazer a fé para o arrebatamento. Ele disse, olha, isso seria acrescentar ou tirar. Já está tudo lá e os 7 selos o revelaram. A grande revelação de que a verdadeira igreja já passou da morte para a vida. Veja, ela tem recebido a palavra manifestada em seu dia, como Abraão. Jesus disse, Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Essa é uma grande verdade para esta hora. E a igreja tem atravessado, veja, da 7ª era para o 8º dia, que é entrando já a eternidade. E isso pode ser também comparado com Romanos 7, atravessando para Romanos 8. Por isso, aqueles que estão em Cristo Jesus não têm mais nenhuma condenação, porque o corpo de Jesus foi julgado no Calvário. Veja, ele pagou o preço pelo pecado. Veja, por isso aqueles que estão em Cristo, pelo batismo com o Espírito Santo, não passarão pela grande tribulação, eles não têm que passarem por nenhum purgatório, por algum purgamento, porque o corpo de Jesus já foi julgado. E aqueles que estão em Cristo, veja, batizados com o Espírito Santo, estão aperfeiçoados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o nosso velho livro da vida foi lançado do mar do esquecimento. Veja, e abriu-se um outro livro, o livro da vida do Cordeiro, aonde cada filho de Deus predestinado apareceu agora em cena. Porque quando os livros foram abertos em Apocalipse 10, veja, foram abertos os livros, veja, e o nosso primeiro livro, aquele que veio através de nosso nascimento natural, nosso nascimento que veio por nossos pais, esse livro foi totalmente apagado, lançado no mar do esquecimento, veja, e a revelação dos 7 selos vieram destrancar os nomes que estavam ali dentro, começando pela igreja que está viva. Por isso, Cristo as primícias. Veja, e quando você está em Cristo, você faz parte das primícias. E o corpo de Cristo é o primeiro a ser vivificado em ordem, em sua descida, de acordo com a Bíblia. Então veja, Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Agora o verso 11. E, veja, essa é a condição. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então esta é a hora em que a palavra está se tornando carne, pois essa é a grande bênção do ministério do Filho do Homem. Veja, quando
esse mesmo Deus que apareceu aqui no tempo do fim, através do seu profeta, apareceu para Abraão, ele veio para trazer a Abraão a transformação. Veja, veio transformar o corpo de Sara e Abraão para que pudesse receber o filho da promessa. O grande El Shaddai, a palavra feita carne, manifestada, essa é a mesma promessa para nós aqui no tempo do fim. Por isso cremos que essa verdadeira igreja já passou da morte para a vida. Veja, ela já está entrando no 8º dia, entrando na eternidade. Porque, veja, os que atravessaram da 7ª era para o 8º dia. Veja, não tem nada a ver com um dia literal. Isso está no âmbito do espiritual, do reino de Deus estabelecido em nosso coração. Então, na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, uma grande mensagem para esta hora. Veja, o casamento do Cordeiro, Cristo em vós, a esperança da glória, o sinal, a vida, o sangue. Então veja, no parágrafo 215 a seguir, veja, diz o Mombrana numa êxtase enquanto ele pregava: ó, que união espiritual de Cristo e sua igreja agora, quando a carne está se convertendo na palavra e a palavra se convertendo em carne manifestada. Logicamente que ele estava se referindo ao ministério dele. Apocalipse 10, 7, Malaquias capítulo 4, Lucas 17, 30, São João 14, 12, Joel capítulo 2 e tantas outras escrituras. Veja, por isso dizemos que a palavra tem vida, ela é profética e ela se manifesta no tempo, na estação, de acordo com a profecia, na pessoa certa, da maneira que Deus escolheu. Não pode ser interpretado, não pode ser deslocado, não pode ser interpretado. O ponto é, tem que ser manifestada. Quando aquela palavra de Malaquias 4 cumpriu-se cabalmente no ministério do Mombrana, a palavra se tornou carne. Veja, manifestada, vindicada, justamente o que a Bíblia diz que aconteceria nesses últimos dias. Está ocorrendo dia a dia, claro, está se acumulando tão rapidamente fora nesses desertos. E coisas acontecem que eu não poderia nem mesmo sobrepor a elas. Estamos próximos da vinda de Jesus para ser unidos com sua igreja, onde a palavra se converte na palavra. Por isso a verdadeira igreja, ela não irá acrescentar nada, não vai tirar nada, não vai melhorar nada. A verdadeira igreja crê na palavra, porque a mensagem e a igreja são a mesma coisa. Por isso é um povo eleito agora, que tem captado o mistério da palavra por revelação. Eles não vão acrescentar nada, não vão melhorar nada, eles apenas vão refletir o que está no livro. Foi por isso que o profeta Ezequiel engoliu o livro, porque ele precisava refletir o livro. Agora a verdadeira igreja tem também engolido o livro, essa Páscoa, nesse 3º êxodo, indo para o milênio. Então veja, o chamado do Espírito Santo, esquadrinhando os corações. Veja, nos dias da vinda do Filho do Homem, você está de pé completamente. Você nunca pecou em primeiro lugar. Isso é maravilhoso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus nem o sabe, está no mar do esquecimento. Você nunca o fez, fosse acusado disso pelo acusador. Mas realmente desde o princípio estavas predestinado para ser filho de Deus. Está de pé aí, lavado. E seu antigo livro de divórcio é repudiado. E está morto, absolutamente fora da existência mesmo na mente de Deus. Por isso a verdadeira igreja, nesse 8º dia, recebe a verdadeira circuncisão no coração. O velho homem é tirado, o primeiro marido é morto, o fermento é totalmente tirado, para que a igreja pudesse casar com a palavra. Sim, glória a Deus. Veja, você é a noiva virtuosa de Cristo, lavada no sangue de Cristo, preciosa, virtuosa, sem pecado, o Filho de Deus de pé, com uma noiva palavra, pura e inadulterada, que ele lavou pela água do seu próprio sangue, que se converteu em carne e manifestou que ele pode tomar a você que era predestinado no seio do Pai, antes do princípio, tal como ele era. Por isso o eleito, ele é trazido pelo Espírito em sujeição à palavra. Esse corpo mortal, ele é vivificado pelo Espírito,
Essa carne é redimida nesse plano da redenção para que ele possa habitar em nós em plenitude e realizar aquilo que ele fez há 2000 anos atrás. Veja, ele foi aquele atributo de Deus chamado amor. Sejam vocês o que forem, vocês são servos de Deus. Seja o que for que Deus deseja que você faça, onde está seu lugar na igreja, Deus colocou alguns para apóstolos, profetas, mestres, pastores. Ele colocou isso por virtude, a sua própria predestinação. E você, para começar, foi isso. Seu primeiro casamento foi anulado. Veja, em primeiro lugar, você nunca fez, porque só há uma coisa que poderia fazer isso. E esse seria o próprio Deus, descendo e tomando seu lugar como Filho de Deus, Jesus Cristo, e te lavando pela lavagem da água, pela palavra. Não a denominação, a palavra te lavou. Mas se você não para na água da palavra, como há de ser lavado? Você ainda está tão manchado como esteve Eva. Mas nós temos parado para sermos lavados pela lavagem da água, pela palavra. Diz uma banda: ó Cordeiro moribundo, teu precioso sangue nunca perderá seu poder, até que toda a igreja de Deus resgatada seja salva, para que não peque mais. Pergunta o profeta: o que é pecado? O pecado é incredulidade. Incredulidade em quê? Na palavra. Incredulidade em Deus, o qual é a palavra pura, inadulterada. Oh, aleluia! Indo em breve para o céu. Amém. De pé preparados, suas vestiduras para o céu. De pé preparados. Pense, suas vestiduras limpas pela água da palavra ensanguentada. A palavra se converte em sangue. A palavra sangrou por você e você está lavado na palavra ensanguentada. Que privilégio! Que hora bendita! Isso é tudo aquilo que ele tem feito por nós. A palavra sangrando, a vida de Deus na palavra sangrou por você, para que pudesse ser lavado da sujeira dessas prostitutas e ser purificado e santificado pela lavagem da água da palavra, que faz com que tua mente e coração permaneçam em Deus e sua palavra. Que preciosa mensagem! Se ajudou? Compartilhe com alguém. Vamos trabalhar juntos. A hora está acabando. Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.